Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em primeira carta de Pedro. Nós vamos ler 2 versículos, versículos 9 e 10 do capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Hoje é o culto da ceia. E todo culto de ceia eu quero trazer uma palavra ligada à ceia. Porque a ceia nada mais é do que a pregação do Evangelho. É anunciar a morte de Cristo e tudo que veio dessa morte para nós. É isso que a ceia expressa. Então vamos lá, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Então preste atenção ali, isso é a respeito de você. É o que Pedro diz a respeito de cada um de nós, olha lá. Vós porém sois, ele está dizendo que nós somos um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Com qual finalidade? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Já te chamou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, antes. Mas e agora? Agora que nós saímos das trevas, viemos para a luz, nós somos povo de Deus. Nós não tínhamos alcançado a misericórdia naquela época, mas agora você clama por misericórdia. Olha aqui, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar, Senhor. Estamos diante de uma grande verdade da Tua palavra. Assim abra o nosso entendimento. Aqui estão esses irmãozinhos preciosos. O coração deles está aqui, Senhor. Aonde cada um enxerga, o que cada um vê no Espírito da verdade. Assim abra o nosso entendimento, me inspire para falar dessa coisa simples, porém verdadeira. Para que haja vida dentro de cada um de nós, vida, Senhor, e cada um enxergue. Isso que Pedro enxergava, ele comunicou-nos através desta carta. Assim nós oramos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Paulo disse, todas as vezes que beberdes o cálice, comerdes o pão e beberdes o cálice, o que eu estou fazendo? Estou anunciando a morte do Senhor. Até quando eu tenho que fazer isso? Até que Ele venha, né? De vez em quando alguém escreve assim na internet, ele ouve as pregações, tem uma pregação na internet lá dizendo que o escrito da dívida foi pago. Aí o irmão escreveu lá, muito bem, foi pago, só que não existe mais a ceia. Então, como não existe a ceia, se Coríntios 11 é no Novo Testamento, e Paulo fala assim, o que eu recebi, eu também vos entreguei. O que ele recebeu? Aí ele fala, na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão, né? Vou ler lá, para não só repetir aquilo que está memorizado aqui na minha mente. Então, primeiro aos Coríntios, capítulo 11, o irmão escreveu, na graça a Santa Ceia é coisa da lei, mas não é coisa da lei. Olha o que Paulo fala a partir do versículo 23 de 11 de Coríntios, de 1 Coríntios, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então ele recebeu do Senhor o que ele entregou para os coríntios. O que ele entregou para os coríntios? O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois ele fala, por semelhante modo, depois de haver ceado, ele comeu o pão, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E aí ele explica o que é a ceia. Porque todas as vezes que beberdes, que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Até quando eu tenho que fazer isso? Até que Ele venha. Então isso aqui é nova aliança. Paulo praticava a ceia. O que não existe na nova aliança é Páscoa. A igreja não tem nada a ver com a Páscoa.
Páscoa é uma festa dos judeus, quando eles foram libertos do Egito. Então aquilo é Páscoa, não tem nada a ver com a igreja. Cristo celebrou a última Páscoa, depois que ele foi para a cruz, a Páscoa para nós se tornou a ceia do Senhor. O crente não tem nada a ver com a Páscoa. Mas dizer que está na graça, que a ceia é uma coisa da lei, não tem nada a ver. Isso eu estou falando mais para aqueles irmãos na internet que pensam assim. Mas vamos lá. Então Paulo disse, todas as vezes que eu comer do pão e beber do cálice, eu estou anunciando a morte do Senhor. Então o que é a ceia? Eu tenho que repetir isso muito. Lá na lei, Deus falou assim para Moisés: Moisés, vocês comemorem essa Páscoa de tempo em tempo, quando os vossos filhos perguntarem, que ritual é esse? Então vocês vão dizer para os filhos: nós somos escravos do Egito e Deus nos libertou. Então, eles tinham que repetir aquele ritual da Páscoa constantemente, para as gerações futuras que não passaram pelo cativeiro sempre lembrarem da libertação da Páscoa, quando eles saíram do Egito. Então a ceia é estabelecida justamente para quê? Para mim sempre estar lembrando a obra da cruz, não deixar esquecer, não cair para outros caminhos, outros ensinos que afaste a pessoa da obra da cruz. Então ele fala: todas as vezes que vocês comerem o pão e beber do cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor. Então o que é a ceia? É anunciar a morte do Senhor e todos os benefícios que essa morte trouxe para cada um de nós. Então a morte do Senhor é o Evangelho. É aí que eu vou entender o que é ser justificado, redimido, templo do Espírito Santo, ser filho, ser propriedade exclusiva de Deus, o Espírito que vem habitar dentro de mim. É através da morte do Senhor, abre-se um leque de bênçãos para aqueles que acreditam nisso. Então a ceia não é, eu vou fechar os olhos assim, será que eu estou digno, será que eu estou indigno? E a maior parte se sente culpado, eu acho que eu estou indigno. Se veio da igreja da lei, olha, você está indigno, né? Nossa, a pessoa nem toma a ceia porque se sente indigna. Mas na cruz, Jesus nos justificou e nos tornou dignos para Deus. Acredita ou não? A ceia é um momento onde a gente para, relembra a obra da cruz, entende o que ele fez, se alegra, participa com esse espírito de gente madura que conhece o Evangelho. Então vamos ver uma faceta da morte do Senhor na cruz que trouxe para nós esse benefício. Então Pedro diz, o que Pedro diz lá? Deixa eu voltar lá. Ele começa a mostrar a nossa posição de igreja. Olha lá: vós porém sois. O que nós somos? É você que é, nós somos. O que nós somos, Pedro? Olha lá, uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para aí. Como assim um povo? O que é uma coisa exclusiva? Por exemplo, você comprou um imóvel, é teu, ele é exclusivo. Só você entrar lá, só você tem autoridade de entrar lá e chegar ali e tocar nele, porque ele é teu, você comprou. Ninguém tem permissão nem autorização para chegar e mexer em alguma coisa lá. Você tem exclusividade neste imóvel porque é teu. Por que fala assim que nós somos propriedade exclusiva de Deus? Porque Deus é exclusivo na nossa vida, Ele tem exclusividade total na vida do crente. Só Ele toca, só Ele mexe, só Ele opera na vida. Ninguém mais tem autoridade, poder nenhum para tocar naquilo que é propriedade exclusiva de Deus. Então nós somos igreja, propriedade exclusiva de Deus. Então Deus só tem acesso à igreja, Deus é exclusivo. Você entende? Nada, ninguém mais pode tocar na igreja, pode mexer com a igreja, pode ferir a igreja, porque só Deus tem acesso a ela, Ele tem exclusividade na igreja. Acredita ou não? Olha como isso é grande, olha como isso é uma verdade poderosa. Então, depois ele vai dizendo, afim, nós somos propriedade exclusiva, qual é o nosso trabalho a fazer por sermos isso? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas
Ele chamou a igreja das trevas. Nós saímos das trevas, já saímos e viemos para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora nós alcançamos a misericórdia de Deus. Já alcançamos. Então nós somos propriedade exclusiva de Deus. Por quê? Isso é anunciar a morte do Senhor, porque na morte do Senhor na cruz, com aquele sangue derramado, o que Ele fez por nós? Ele nos comprou com seu próprio sangue, nos comprou para Deus. Então esse sangue da nova aliança, além de nos resgatar, nos purificar, quitar a nossa dívida, Ele também nos compra para Deus com seu próprio sangue. Então vamos trabalhar nisso. Eu sei que você já sabe bem isso, vamos trabalhar mais. Vamos folhear a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, volta lá. Então nós não somos alguém largado. Nós não estamos por aí sem sentido. Nós somos de Deus, gente. Acredita ou não? Só Deus tem exclusividade em nós. Quem é o diabo para ter acesso a nós, se só Deus tem essa exclusividade? Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Versículos 19 e 20. Ele faz uma pergunta. Acaso não sabeis que o vosso corpo, olha, onde está o Espírito Santo? Você vai naquele culto, quarta-feira, busca do Espírito Santo, você vai buscar o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo? Olha que Paulo fala aos Coríntios. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus? Então quem é o santuário de Deus? Somos nós. Você é santuário de Deus? É o que a Bíblia diz. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus e que o Espírito, santuário do Espírito Santo, vou ler de novo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora glorificai a Deus no vosso corpo. Então ele fala, vocês não sabem que vocês são um santuário do Espírito Santo. Então por isso que a igreja, presta atenção, igreja não é prédio, não é construção, não é templo. Igreja, o templo de Deus são as pessoas, como se nós fôssemos pedras e juntos formamos um templo de adoração. Então na velha aliança o templo era o templo de Salomão. Começou com o tabernáculo, depois Salomão construiu o templo. Era lá onde Deus habitava e o povo cultuava a Deus lá. Mas na nova aliança, o templo, o santuário são as pessoas, o templo vivo de Deus. Nós somos a igreja. Entende isso? A coisa é viva. A igreja que é o santuário de Deus. Não é uma construção grande ou pequena que alguém fez e diz que Deus só está lá dentro. A coisa mudou na nova aliança. Então ele fala, vocês não sabem que são santuários do Espírito Santo que está em vós. E depois ele termina dizendo, porque fostes comprados por preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Então por que ele fala para glorificar a Deus no nosso corpo? Para nós não entregarmos o nosso corpo para ser destruído aos vícios, ao engano, à prostituição, ao pecado. Cuida bem desse corpo. Cuida bem do corpo. Vamos em frente. Aí no capítulo 7, no capítulo seguinte, vamos ler a partir do versículo 20. Então Paulo diz, 1 Coríntios 7, 20, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. O que ele está dizendo? O que é ser chamado? Chega um dado momento na vida da pessoa, ela podia ser contra o evangelho, detestar a Bíblia, ser de outra religião, mas um dia ela não sabe como, de repente ela creu em Jesus Cristo e veio para o meio evangélico. Ela foi chamada por Deus. E Deus se revelou a ela é um chamado. Então Paulo fala, cada um permaneça na vocação em que foi chamado.
fosse chamado sendo escravo, naquele tempo tinha escravidão. Não te preocupes com isso, mas ainda se podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o chamado sendo livre é escravo de Cristo. E aí ele fala, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. O que ele está dizendo? Quando você encontra Jesus, você está vivendo um tipo de vida, trabalhando num certo lugar, envolvido com certas pessoas, não se preocupa com isso, vai com calma. Naquele caso ele fala, ele chega no extremo, se você é escravo, não se preocupe com isso, você é um liberto do Senhor, mesmo sendo escravo do homem. Mas se você puder tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Então, às vezes a pessoa encontra o Senhor Jesus, ela mesmo quer largar tudo, quer mudar tudo, transformar tudo em engano, permaneça na mesma forma, porque é Deus que vai mudar todas as coisas. Permaneça. Você entende o que eu estou dizendo? Não entre no desespero. Aí você entra na carne e quer resolver tudo no tranco, no barranco, na força, né? Na sua força. Isso não vem de Deus. Deus foi chamado, permaneça. É Deus que vai fazer a mudança, a transformação no decorrer do tempo. Depois ele vai dizendo, versículo 23, por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de quem? De homens. Então vamos lá para Apocalipse capítulo 5, lá o último livro da Bíblia. Daqui a pouco nós vamos participar do cálice. O cálice que representa o sangue da nova aliança, né? O sangue do Senhor Jesus Cristo, o selo da nova aliança. Este sangue também comprou você para Deus. Então Apocalipse capítulo 5. Aqui está falando do livro, dos 7 selos, do cordeiro, mas vamos pegar só um versículo. Versículo 9. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Está falando de Jesus, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes reinarão sobre a terra. O que ele está dizendo? Jesus foi morto, mas aquele sangue derramado na cruz, o sangue da nova aliança, comprou para Deus, né? Pessoas de todas as tribos, de todas as nações, de todos os povos, aqueles que vão ser chamados e vão crer. Então, nós somos de Deus, somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Atos 20, que nós lemos aqui umas milhares de vezes, e vamos ler mais. E não vou parar de falar isso. Atos 20 e 28. Vamos ler um pouquinho. Vamos passar do 28 também. Começando no 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Agora olha isso aqui. A qual ele comprou com seu próprio sangue. Agora Paulo orienta. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos e noite e dia não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça que tem, olha, a palavra da graça que tem poder para vos edificar, dar herança entre todos os que são santificados. Então o que Paulo falou? Ele está orientando os presbíteros lá da igreja de Éfeso, dizendo que tem que pastorear o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo constituiu eles bispos. E depois fala, a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então por que nós somos de Deus? Por que nós somos propriedade
exclusiva de Deus, propriedade particular de Deus. Porque a Bíblia diz: por preço fostes comprados. Então, porque Ele nos comprou com seu próprio sangue. Então, entenda, Deus é Espírito, Deus não tinha sangue, eu já te expliquei isso. Mas para Ele poder salvar a humanidade, então, Ele se encarna, assume um corpo humano na pessoa de Jesus Cristo. Deus precisava de um homem para salvar a humanidade, não tinha nenhum. Então Ele se transforma nesse homem. Ele vem de uma outra dimensão. Não veio com nenhum disco voador, com olho grande, corpinho pequeno, cheio de luzes. Mas ele é um extraterrestre, ele veio de lá. E nasceu aqui na terra, como um de nós, semelhante a cada um de nós. Deus se humanizou, assumiu a forma de homem. Isso é um mistério, porque nós não sabemos como é que ele veio e foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, sendo ela virgem. É só pela fé que a gente entende isso. Mas que isso é verdade, é verdade. Então ele veio de uma outra dimensão. Para ele entrar no mundo, ele tinha que se sujeitar aos princípios que ele estabeleceu para participar deste mundo. E qual foi? Só faria parte desse mundo quem nascesse de acordo com a nossa natureza. Então ele obedeceu, ele vem e nasce como um de nós, assume um corpo humano, e Deus agora passa a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Ele não tinha sangue, mas agora ele assumiu a forma de homem, se assemelhou a nós e passou a ter sangue. E a genética sanguínea, a criança herda do pai. Ele tem uma mãe humana, mas o pai dele é Deus. Então a genética sanguínea de Jesus é sangue de Deus. Vocês estão entendendo? Não herdou nada contaminado de Adão. Não herdou nada do homem pecador. Todos nós trazemos sangue de homem de pecado. Nosso sangue não é puro, mas o sangue de Jesus não herdou nada do pecado de Adão. A genética dele era Deus. O grupo sanguíneo dele veio de Deus. O sangue dele era puro, limpíssimo. O sangue utilizado na velha aliança era sangue de animais. Mas o sangue de Jesus era um sangue de Deus. Deus passou a ter sangue. Você entende isso ou não? Só pelo Espírito que você vai entender. Então o sangue que corria nas veias de Jesus era um sangue puro. Ele não era pecador. Ele não trazia a genética de Adão. Ele era um homem perfeito. Ele não era morto espiritualmente por causa do pecado. Então ele era o cordeiro puro, com sangue puro. E esse sangue na cruz, ele vai estabelecer a nova e eterna aliança. Então quem não teve uma visão, presta atenção. Como os crentes não entendem a encarnação de Jesus Cristo. Eles falam que quem crê em Jesus Cristo nem entende essas coisas direito. Então Deus assumiu uma forma humana, apareceu em forma de homem. O sangue dele é um sangue puro, não é um sangue de pecador. Entende o que eu estou dizendo ou não? Já te ensinei muito isso aqui. E Deus passa a ter sangue. Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Só esse sangue é que poderia e possibilitaria cumprir toda a lei, expiar todo o pecado da humanidade, estabelecer a nova aliança no sangue dele. Então Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Entende isso ou não? Geralmente uma aliança é feita entre duas pessoas, não é? Mas Jesus Cristo é os dois ao mesmo tempo. Ele é Deus e ele é homem. Então é dois em um. Entende ou não? Então ele está ali representando a humanidade com um corpo humano, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Então a aliança feita entre Deus e os homens é feita na pessoa de Jesus Cristo. E quando ele vai na cruz e derrama o sangue dele na cruz, é o sangue da nova aliança, do Novo Testamento.
E esse sangue nos compra para Deus. Então nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, pagos pelo sangue de Jesus. Acredita ou não? Nos libertou por completo, nos resgatou e nos tornou um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas por que isso se tornou possível? Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, o que eu estou fazendo? Anunciando a morte do Senhor. O que eu estou anunciando? Jesus morreu, o sangue foi derramado. Ele me comprou com o seu próprio sangue, estabeleceu a nova aliança. Estou liberto, estou salvo. Está feito. Não precisa mais sacrificar nada. Acabou a lei, acabou o sacrifício. Cumpriu-se o Velho Testamento. Tudo se encerrou na cruz. Acabaram-se todos os rituais da lei. Não tem mais levita no Novo Testamento. Não precisa mais templo de Salomão. Não precisa mais nada daquilo. Acabou. Jesus substituiu tudo na cruz. Então esse sangue derramado, olha, eu tinha ouvido sobre o sangue de Jesus e falava assim, sabe aquela palavra da gíria evangélica? O sangue de Jesus tem poder, né? Ou clama pelo sangue de Jesus, né? Onde está escrito que eu tenho que clamar pelo sangue? Tudo coisa que não está na Bíblia. Então, durante um tempo assim, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, caía a panela, o sangue de Jesus. Mas que besteira, gente. O sangue de Jesus tem poder? Não, quando eu falo assim, o diabo tem medo. Mas que ignorância. Primeiro, o sangue foi derramado como uma oferta para Deus, não para o diabo, gente. Aonde o sacerdote do Velho Testamento aspergia o sangue era para Deus, aquela aspersão tudo era para Deus, não era para o diabo. Então o sangue de Jesus é apresentado como uma oferta para Deus, para pagar a nossa dívida na cruz do Calvário. Ele tem poder de nos purificar e nos comprar para Deus eternamente. Acredita isso? Sim ou não? Então nós somos propriedade exclusiva. Deus é exclusivo na nossa vida. Ninguém mais tem acesso. Isso é tão difícil do crente aceitar. Na maior parte dos crentes, na mente deles está assim: Deus te salva e fala assim, ó, cuidado, vigia, anda na linha, se errar para cá já era, se errou para lá já era, e vai perder a salvação, e cuidar. É um monte de ameaça que o crente não sabe, ele não tem nem certeza da salvação. Mas aquele sangue da cruz nos comprou, Deus nos comprou com seu próprio. Então você é dele para sempre. Você nunca sairá das mãos dele. Você nunca se perderá. Você nunca deixará de ser e de pertencer a Deus. Acredita nisso? Nunca! E o diabo nunca terá poder sobre aquele que é propriedade exclusiva de Deus. Nunca. Olha que isso que é salvação, gente. Que salvação é essa que Deus salva a pessoa e larga ela na rua da amargura e fala assim: agora se vira, hein? Anda na linha, senão eu vou riscar o seu nome no livro da vida, vou descer o cajado, vou descer o rei, vou pôr na cama, né? Que salvação fracassada? Isso não é salvação, isso é condenação. Então Deus nos comprou e nós somos propriedade exclusiva. Então, por quê? Porque anunciais a morte do Senhor. Então a ceia é isso. Então, olha, quando eu estou participando da ceia, é um leque de informações, de verdades que me libertam. Então, porque Ele morreu, derramou sangue, esse sangue me adquiriu para Deus. Quando eu criei em Jesus Cristo, fui chamado, tudo isso se cumpriu na minha vida. Então, agora eu ando seguro. Eu não tenho mais medo de superstição, nem de gato preto de sexta-feira, nem macumba encruzilhada, nem passar debaixo da escada, nem de olho gordo, inveja, feitiçaria, macumba. Está cheio de gente com medo disso, porque não crê no Evangelho, não viu o Evangelho, não sabe que é propriedade exclusiva de Deus, não sabe. Agora, quem sabe o que é a salvação que vem da cruz, quão poderosa é, não tem mais medo de nada. Se passou lá na encruzilhada, ela tem um frango sem cabeça, 50 velas acesas, e daí? Vai passar assim, tá amarrado, só falta beijar a cruzinha assim, né? Daqui a pouco tem a campanha da cruzinha, ficar beijando assim. Sui, a macumba.
Aí vai na igreja, fizeram macumba para você, fizeram macumba para mim. Teu Deus é um Deus fraco. Se seu Deus deixa uma macumba te pegar, ele não é de nada. Se o macumbeiro vai fazer uma macumba, a macumba dele tem poder para vencer o teu Deus e pegar em você, o teu Deus é um fracasso. A maior parte crê nisso. Aí elas vão na sexta-feira, quebra da macumba. Ou então vão na campanha. Vamos tomar tudo que o diabo roubou. O que o diabo roubou, Deus já trouxe tudo de volta na pessoa de Jesus Cristo. Está tudo tomado, meus irmãos. Acreditam ou não? Olha como isso é grande. Eu gostaria de explanar isso, mas eu não tenho mais uma palavra para explanar. Por exemplo, uma criança pequenininha, ela olha o pai e vê, por mais torto que o pai seja, ela não vê. O pai é um herói, pelo menos quando é bebezinho e pequenininho, não é? Ela se sente segura, ela jamais vai acreditar que o pai pode abandoná-la, pode traí-la, se bem que o pai faz isso. Jamais ela vai desconfiar, ela tem um coraçãozinho puro e estando segurando na mão do pai, é tudo na vida dela. É assim que você tem que se sentir e crer. Estou segurando na mão de Deus, meu pai querido que não vai me abandonar, ele não vai largar minha mãe e sair com outra, não vai, de repente chego em casa e não vejo mais meu Deus, não vai fazer isso nunca. Estamos agarrados de mãos dadas com ele, e ai daquele que se levanta para fazer qualquer coisa contra nós. Acredita ou não? Somos salvos, propriedade exclusiva de Deus. Vamos ler outros textos? Vou passar um pouquinho, tá bom? Como sempre, né? Eu vou pular um monte de coisa aqui. E vamos lá. Efésios capítulo 1. Vamos correr rapidamente alguns versículos. Ele nos comprou com seu sangue para sempre. Para sempre. Alguém ouve eu dizer assim, para sempre, fica desconfiado. É para sempre mesmo. Então, Efésios 1, versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então o que ele está dizendo? Nele, em Cristo, nós fomos feitos para Deus uma herança, algo de muito valor que Cristo trouxe através do seu sangue para Deus. Efésios capítulo 2, vai lá. E assim, versículo 19, olha lá, assim já não sois estrangeiros e peregrinos. O que nós somos? Nós somos concidadãos dos santos. Nós somos a família de Deus. Você agora é a família de Deus, acredita ou não? Somos famílias de Deus. Olha lá o que ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Quem é o fundamento? Sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então agora que nós somos comprados, nós fomos feitos família de Deus, uma herança para Deus. Vamos lá, 1 de João, deixa eu pular aqui, 1 de João, capítulo de número 4. Lá na frente. Então ele diz, versículo 4, 1 de João 4, 4. Filhinhos, de quem nós somos? Olha lá, filhinhos, ele trata os crentes como filhinhos, pessoas queridas lá, filhinhos, vós sois de Deus. De quem nós somos? De Deus. E tendes vencido os falsos profetas. Todo filho de Deus, que é propriedade exclusiva de Deus, que tem o Espírito habitando dentro dele, vai vencer os falsos profetas, não vai ser enganado. Ele pode ficar numa igreja, quando ele encontra Jesus, qualquer lugar está bom. Ele pode ficar num lugar lá, alguns anos, fazendo tudo que se faz lá, sem entender direito o evangelho. Ele pode fazer todas as campanhas, fazer tudo aquilo, mas depois de um tempo começa o mal-estar aqui dentro dele.
E ele começa a passar por um conflito, uma crise interior, e ele guarda isso para ele, porque ele não quer falar para ninguém. E cada vez que ele vai começar a fazer aqueles montes de rituais, aquelas coisas costumeiras, começa a vir na cabeça dele assim, alguma coisa está errada. Aí no começo ele pensa, não, deve ser o diabo na minha cabeça, dizendo que alguma coisa está errada. E durante um tempo ele vai reprimir essas coisas, mas isso vai crescendo, até que um dia ele vai ouvir o evangelho, aquilo bate com aquilo que estava acontecendo dentro dele. Parece que é um bálsamo que vem e fala, nossa, era isso que eu precisava ouvir. Aquilo mexe com o interior dentro dele, dá uma nova perspectiva de vida espiritual para ele. E ele começa a entender uma linguagem do Espírito Santo, o evangelho começa a se abrir para ele. Ele começa a entender alguma coisa e vai entendendo, e vem uma voz e vem um pregador. E daqui a pouco ele começa a ver coisas que ele não via. E quando ele olha em tudo aquilo que ele cria, ele fala, não é mais isso. Não é mais isso. Eu senti alguma coisa que estava errado. Mas eu pensava que até o diabo, mas agora eu estou vendo. E começa um conflito de mudança dentro dele, porque ele está acostumado com aquele ritual todo. Mas se ele é um chamado e ele é de Deus, ele vai ser arrancado. Arrancado, Deus vai mudar o meio dele, vai mudar. É Deus que vai fazer, não é a precipitação dele. Então ele fala, olha lá, filhinhos, vós sois de Deus, tendes vencido os falsos profetas. Então todo filhinho que é de Deus, que foi comprado pelo sangue, vai vencer os falsos profetas, não vai ficar na mão dos falsos profetas, não adianta, vai ser liberto por Deus. Não vai ficar na mão, não fica. Pode ficar lá 1 ano, 2 anos, 3, ficar um tempo, pode acreditar em tudo aquilo, mas depois Deus vai começar a mudar dentro dele e vai arrancar ele de estar nas mãos dos falsos profetas. Vai arrancar. Não vai deixar lá. Ah lá, filhinhos, vós sois de Deus, tendes vencido os falsos profetas. Por quê? E agora ele revela, porque maior é aquele que está em vós, o maior, o Espírito Santo, o maior está dentro de nós. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, quando você vê qualquer pregação de superstição, de demônio que te põe medo, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Porque o pastor vai pôr medo, falar do diabo, acuar todo mundo com medo do diabo? Porque ele não fala maior o que está dentro de você do que o que está no mundo? Então um monte de crente acuado com medo do diabo. Medo do que se ele foi derrotado na cruz do Calvário? Porque não aprendeu essas coisas. Depois ele diz, versículo 6, olha lá, nós somos de Deus, presta atenção. Todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então quem é de Deus começa a ouvir o evangelho. Que coisa nova entrou dentro de mim. Vai dar ouvido, ouve. Aquele que ainda não é salvo, está só na religiosidade, não ouve. Você fala do evangelho para ele, ele quer ficar na religião. Você fala para ele, Deus te libertou do império das trevas. Não, não é bem assim não. Nossa, o diabo está furioso. Não ouve. Não ouve. Olha, você está salvo, Jesus te salvou. Não fala assim, eu estou lutando muito para continuar salvo. Não ouve. Você percebe que eles estão surdos ou não? Entende o que eu estou dizendo ou não? Não ouve. Presta atenção, vou ler de novo. Nós somos de Deus, todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Por quê? Porque prega o evangelho. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Agora você vai discernir. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito da verdade é aquele que está ouvindo o evangelho. Aquele que rejeita esse evangelho da graça de Deus está no espírito do erro. Está aqui esse versículo aqui. Traz isso explicitamente. Então nós somos de Deus. No capítulo 4, vamos lá, versículo 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus
não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno põe a mão nele. É isso que está escrito aí? O que está escrito? O maligno não lhe toca lá. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro está onde? Está sepultado, jaz no maligno. Jaz no maligno. O mundo inteiro. Então, nós vamos participar do pão e do cálice. O que nós vamos pensar hoje? Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, mas esse cálice representa o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus me adquiriu para Deus. Me fez propriedade exclusiva de Deus. Eu vou participar da ceia com grande entendimento que eu sou de Deus, pertenço a Ele. Ele é exclusivo na minha vida. Nenhum mal vai entrar na minha vida e tirar aquilo que Deus me deu gratuitamente. Tá bom, queridos? Tá? Então vamos terminar a palavra.